E agora a gente vai passar em um dos momentos mais importantes do culto, que é a palavra. É onde o Senhor já ministrou o pastor, ou aquele que for ministrar, mas hoje é o pastor. O Senhor já ministrou, já derramou sobre ele como um rio de águas vivas, e agora vai passar para a igreja. Então é um rio que flui, então receba essa água do Senhor. E nesse momento, que vocês possam, da onde está, fechar os olhos, estender as mãos para cá e declarar a bênção sem medidas sobre a vida do nosso pastor, sobre a sua família, seus filhos, seus netos, dessa geração que está sendo tocada pela vida do pastor e pelas futuras gerações. Então, que possamos orar neste momento. Pai, aqui está o seu servo, Senhor, o pastor João Alves, neste momento, Pai, uma palavra que vem do céu para nossos corações. Senhor, faça-nos ficar atento, faça-nos a refletir sobre cada palavra, Senhor, dita nesse altar. Ó Pai, que seja o Senhor derramando da sua presença, do seu amor sobre essa igreja, através dessa palavra, Senhor. Que possamos neste momento, Pai, acalmar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e dizer e ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. E com as salvas de palmas nós louvamos ao Senhor. Amém? Glória a Deus! Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje sobre uma coisa muito importante que talvez a gente às vezes não dá conta disso, né? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha assim que não é necessário, mas a palavra de Deus, ela vai nos direcionar e ela vai nos posicionar e ela vai dizer que é preciso, né? E nós vamos falar hoje sobre a importância de uma cobertura. Glória a Deus. A importância de você ser coberto, né? Quando nós estamos na igreja, né? É bom você ter uma cobertura pastoral. É necessário, né? Que alguém ore pela sua família, que alguém ore pelos seus filhos. Enfim, que aquele pastor, né? Que está à frente do ministério, né, cuja vida é esse hoje que nós estamos, ele se preocupa, né, ele ora, ele se posiciona, ele intercede, ele visita, é isso, né? Do ponto de vista de casamento, é bom você sempre fazer as coisas debaixo da cobertura também, do cônjuge, tanto o homem como a mulher. É importante você, sabe, você ser direcionado, sempre que você vai fazer alguma coisa, você compartilhar algo. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, você está fazendo sobre uma cobertura. Qual é a cobertura no casamento, no cônjuge, no relacionamento? A esposa e o esposo. Aí você fala assim, mas tem um sacerdote. Sim, tem um sacerdote. Mas você pode combinar e ele pode dar a palavra final. Né? Então, quanto a família, casamento, né? Então, cônjuge, eles têm que conversar, eles têm que se relacionar sobre isso. E o cônjuge tem mais coisas, ele tem os filhos, amém? O cônjuge tem o trabalho, o cônjuge tem a finança. Olha quantas coisas que Deus tem que prover, né? Que Deus já proveu, e que eu e você tem que entender isso, o que é uma cobertura. Quando alguém diz sim, quando alguém diz não, quando alguém pede para reclamar, né? Hoje eu estava falando sobre, né, Adão e Eva, e a gente voltou lá para a conversação de Adão e Eva, e foi muito interessante, né? Foi um desafio. Foi um desafio. E eu já disse claramente que o homem pisou na bola. O homem pisou na bola. Né? Aí, se você quiser saber os capítulos 6, tem que continuar vindo. Porque foi forte, foi soco, berro e grito. Eu não sei se alguém não levou soco, porque ele foi embora. Então, cobertura de trabalho. Como é cobertura de trabalho? Né? Nós, como servos do Senhor, nós rasgamos a autoridade de cobrir o patrão, mas nós temos autoridade. A palavra de Deus diz isso, que nós temos que orar pelas nossas autoridades. E não só os patrões, nós temos que orar, né, de forma geral. Então nós temos uma incumbência muito grande quando se fala em cobertura. E o Espírito Santo me traz tudo isso. Né? Eu gosto
casa, né? E a gente vai conversando. Então, Êxodo capítulo 17, amém? Versículo de número 11. A importância de estar debaixo de uma cobertura, estar associado, alinhado, né? Conversando, dialogando. E você vai ver aqui situação complicada, situações diversas, né? Êxodo capítulo 11, já está no telão, né? Eu vou ler aqui, né? Eu vou ler na tela ali, é melhor. Ele diz assim, então: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. E quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Amém? Então, a partir desse pressuposto bíblico, nós vamos discorrer o assunto, então, sobre a questão da importância da cobertura. Quando, então, a gente lê esse texto e a gente parte para essa questão da cobertura, nas áreas que nos falou, e tem outras áreas, né? Que cabe a nós, né, como servos de Deus, cobrir as pessoas. Aqui estava Moisés. Moisés, em nome de Deus, escolhido para fazer cobertura e tirar o povo da onde? Do Egito. E ele foi treinado, muito bem treinado. Ele teve 3 períodos da vida dele que você sabe. Período que ele nasceu lá, né? Na onde? Ele nasceu e depois ele foi jogado e ele foi aonde? No rio. Né? E aí, então ele vai lá, ele fica no meio do povo, e aquele povo que já era um povo rebelde, desalinhado, e ele precisou ali entender, e ele estava vendo como reinar. Ele via Faraó reinar. Aí depois, ele sai, 40 anos, ele vai para onde? Vai cuidar de ovelhas. Depois de mais 40 anos, então ele começa a atender a missão de Deus na vida dele. Então, querido, você já começa a entender que para eu e você, escuta bem, para eu e você cobrir alguém, em todas as áreas que você imaginar, que nós falamos, e mais áreas que o Senhor está revelando para você, você precisa de entender que é uma experiência que o Espírito de Deus vai começar a colocar nas suas mãos. E essa experiência, irmão Marcos, ela é compartilhada. Ela não pode ser sozinha. Eu não posso, pastor Júnior, fazer isso sozinho. Você entende isso? Nós não podemos. É loucura, irmão, você tentar tocar um casamento sozinho. É loucura, irmão, você querer ministrar uma empresa sozinho. O povo não consegue caminhar sem um líder. E o líder não consegue caminhar sem o povo. Olhando para a igreja. O casamento, Clodoaldo, é a mesma coisa. Clodoaldo não tem como conduzir os filhos sem uma cobertura da esposa, do esposo, sem um relacionamento, sem um feedback ali. Conversar, sentar. Às vezes até, quando você senta, tem uns espanados. Porque talvez tenha um pensamento diferente, tem uma visão diferente. Mas o que eu e você tem que entender é que quando nós olhamos para Deus, e nós estamos de Deus, e para que eu e você então cubra aquilo que está sobre mim, sobre você terreno, Ele vai dar a direção. Vocês estão entendendo esse homem? E a Bíblia diz aqui que esse homem então, ele está caminhando, irmão Marcos da Silvana. Ele está caminhando. Ele está projetando o povo para ir à terra prometida. Vocês lembram que no começo, ele falou assim, ó, Josué e Caleb, vai lá e avista a terra. Vê como é que é o negócio lá. E quem que volta? Eles voltam e Josué e Caleb é os únicos que dá, então, um relatório satisfatório. Então, os únicos. Né? E aí o que acontece? Então, Josué já fica preparado, porque alguma coisa ia acontecer. E Moisés sai com o povo. Ele sai do relatório. Os relatórios vocês sabem. O relatório era totalmente desestimulante. Vamos ficar, não dá para nós ir, o povo é grande, tudo é grande. Vamos não. Recuar, né, Júlio? Recuar. Mas Josué foi negativo. Deus vai prevalecer. O negócio é bom. Bora lá. Vamos buscar. E ele sai. E aí ele sai, irmã Solange, e eles começam a ter situações, mano, dificultosas. Eles têm fome. De noite, um frio danado no deserto. Só que Deus protege eles.
De que forma? Uma coluna de fogo, protegendo, irmãos, protegendo eles daquele momento difícil que é no deserto, que eu nunca fui, mas a Bíblia relata isso. E de dia, irmã Deus, de dia, o sol escaldante, 50, tempestade de areia, imaginou ali? E o que o Senhor enviava para eles? A proteção. Mas assim mesmo eles reclamavam, irmã Ana, eles reclamavam, eles não davam conta, eles não entendiam a cobertura que estava sendo, que Deus tinha enviado aquele homem manso, aquele homem coeso, aquele homem coerente, mas havia reclamação, havia reclamação como eu, você, nós reclamamos, mesmo que nós tenhamos cobertura, mesmo que nós estamos dialogando, mesmo que nós estamos conversando, há reclamação diversas na nossa vida, assim como o povo do Egito. Irmã Marisa, sai reclamando para aquele homem manso, aquele homem que foi treinado, você e eu somos treinados, nós somos treinados, irmão, e você vai observar coisas aqui, que tem acontecido comigo, com você, é quase igual Moisés, chutar, meter o pé na jaca, não vou mais, não quero, risco o meu nome no livro da vida, não é assim? É assim, não é? Não, casamento não quero mais não. Vou meter o pé na jaca. Não dá mais. Não, casamento é um só. Talvez você está entendendo isso hoje. Para eu e você chegar até aqui, a jaca não foi chutada uma vez, só que ela não foi destruída. Não foi destruída. A jaca ficou em pé. Estava verde. Vocês estão entendendo, né? Então, um homem manso, assim como o Júnior, né? Todo alto. Moisés, ele ficou bravo, irmão. E ele chega num lugar, irmã Solange, ele chega num lugar de descanso. Vocês vão ver no texto, estou falando o que o texto está dizendo agora. Agora estamos entrando no texto. Ele chega num lugar que chama Refidim. E esse lugar, irmão, ele se denomina lugar de descanso. Então o pessoal ali nós vamos descansar, tranquilo. Mas começou a reclamação. Rapaz, você está de brincadeira com nós, Moisés? Você quer que nós descansamos, não tem nem água nesse lugar. A reclamação, irmão Sebastião, ela é contínua na nossa vida. O que nós temos que ter é sabedoria. E ele não teve sabedoria. O homem manso, escolhido, treinado, não tem sabedoria. O que ele fez, Caterina? O que ele fez? Deus falou assim, ele começa a clamar com Deus, oh Deus, eu não aguento mais esse povo. Eu não aguento mais esse povo. Não aguento. O que eu vou fazer? Não tem água. Falei, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. É para bater no povo. Vou soltar a vara no povo. Agora pega que eu vou dar barato. Vem, pega. Não foi isso, né? Pega essa vara e toca na rocha. Aqui no texto. Mas ele fez isso, pastor Júnior? É assim que nós fazemos, irmão. Nós não temos paciência, nós não temos entendimento. Embora nós estamos sendo treinados, nós estamos em fim do estudo, nós estamos conversando, nós estamos dialogando, nós estamos dizimando. Que palavra foi dada aos dentistas? Nós temos. Nós estamos dando tempo para Deus, mas não estamos entendendo como é que funciona esse negócio. Moisés vai lá e busca naquela rocha, mas com amor, porque aquilo lá representa Jesus. Lógico que ele não falou isso, né? Hoje eu já estou entendendo, né? Então, quando você faz alguma coisa errada na sua família, você está fazendo para Jesus. Quando você fala mal dos seus filhos, que os seus filhos não vão, não têm saúde, você está falando mal de Jesus. Quando você está falando da sua esposa que ela não consegue, que ela não vai, quando você está falando do seu esposo, você está falando de Jesus, porque Jesus, nós somos a semelhança de Jesus. É isso que Deus está falando para nós aqui, nessa história. Aí nós vai lá e bate. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manda mais. Né? E ele bateu na rocha. Pois bem, ele bateu na rocha, irmã Silvia. Deus olhou para você, Moisés, eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você tocar. E você sabe de alguma coisa, sabe por que agora? Você não vai entrar na terra prometida. E agora? Como é que você vai ouvir isso do Deus Todo-Poderoso, um homem sendo treinado, coração manso, um homem com sabedoria, teve confrontos, tem outros confrontos, mais difíceis ainda, mas esse é o que o Espírito Santo quer que eu fale com você essa noite, que falou comigo. E aí, como é que você vai fazer? João, você vai contar o casamento, mas tem coisa que eu vou te dar.
Foi Deus que falou. E aí teve situações lá na frente, que ele tentou ainda conversar com Deus. Você lê aqui, Êxodo, Gênesis, ele falou assim, mas Deus, já estava conversado, Moisés. Você não entra. E aí? Não, sai dessa. E se isso não bastasse, nesse mesmo texto que está aqui, presta bem atenção. O ambiente já está feio, mas esse negócio ficou louco. Ficou doido. Moisés foi um negócio desse de Deus, ele falou, agora lascou tudo, igual Marcos. Acabou. Acabou. Se isso não bastasse, ele fala assim, não tem mais. Os amalequitas estão vindo ali. E eu preciso de ser Moisés. Olha, peraí. Como? Não. Pastor, a ovelhinha está batendo cabeça. Você toca nela, ela é louco. Você não vai nem embora por ela, esse capeta dela. Não, gente. Não quero que ela vá embora. Quero que ela vá embora. Vai dar trabalho com o pastor lá, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O seu casamento é difícil, pastor. Não, mulher, não tem jeito mais, não tem condição. Só fala feijão, arroz, batata, aluguel, paga, luz, você vai ter que orar por ela, você tem que cobrir ela, você vai ter que amar ela até o fim. Né? Se já estava ruim, ficou mais ruim ainda, irmão. Moisés, ele não tosquiria. O bom de Moisés é que ele nos ensina a não tosquilhar, a não voltar para trás, a não diminuir, a não retroceder. Ele marcha para frente, mas não, eu vou, deixa comigo. Eu tenho 2 guerreiros lá que é homem, que eu vou fazer cobertura para ele. É assim que nós temos que fazer no casamento, na igreja, com os filhos. Não, mulher, não está dando, deixa para mim, eu vou resolver essa parada. Está difícil o casamento? Deixa comigo. É eu que sou o problema aqui. Bate no peito. Tem gente que chega assim, a pastor, é o seguinte, a gente já enfrentou muita situação assim. Pastor, não tem condição. Se o senhor não orar para fulano, não tem jeito não. Ora para ele mudar, porque eu vou abandonar. Mas não é, irmão. O negócio é contrário. Tem que orar para mudar eu e você. Não vai orar, não bate o joelho no chão, não se dobra para orar para mudar a pessoa. Quem tem que mudar sou eu e você, não Jesus. Nós temos que mudar. Eu fui assim com minha esposa. Pode bater. Vai mudar, você vai mudar. Ou seja, pode conversar, pode falar, não abre minha boca, não estou mudo, não falo nada, eu vou pro madeiro. Então, Moisés não vai ver a terra prometida e também tem que enfrentar os amalequitas. E agora? Casamento está ruim, esposa brigando, tudo brigando, o serviço não está dando certo. Aí Deus assim, filho, vai para oração. Mas que jeito? Eu não consigo orar com essa traça da minha casa, só me atrapalhando. E só abrir a boca foi. Tinha uma mulher forte. É aqui na pessoa cedo. Sou velho grande. Não é? Você estava muito bem sozinho, né? Não? Aí foi dar água para você. E deu sobra também. Uma bênção, uma bênção. É uma bênção de Deus. Vai orando, vai glorificando, vai dando glória. Vai dando glória, que é só 120 anos de treinamento. Você quer morar no céu ou não quer, irmão? Quero. Então tem que mudar. Sabe, irmãos? E a beleza começa. Uma das coisas que eu quero compartilhar é que Moisés olhou para Deus e falou, Deus, o que eu tenho que fazer? Vai batalhar. Irmão, nós não quer batalhar, nós quer desistir, nós quer romper, nós quer abortar, nós não temos condição, irmão. Nós erguemos a mão, nós aceitou, e quando nós aceitou, nós temos que ir até o fim, o céu nos espera. Nós não temos chance de voltar para trás, agora acabou, nós vamos ter que pagar preço. O casamento é difícil, vai ficar mais difícil ainda, sabe por quê? Vai vir situações mais difíceis, porque a gente fica como se fosse difícil. Não, senhor, não está difícil, está fácil, eu vou para cima, eu vou orar, vou fazer cobertura com minha esposa, a minha esposa vai cobrir eu, os meus filhos vão cobrir os meus filhos. O problema, irmão, é que a gente não acredita nisso. Isaac, ele precisava de quê?
Isaac é filho de quem? Isaac e Jacó. Vai, busca o texto lá para nós vir. Gênesis 25, 21. Presta atenção. Irmão, se eu e você não orar, se eu e você não prostrar, nós não vamos conseguir a promessa, aquilo que acompanha a promessa. Olha lá, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril, e o Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, cumpre-se em Moisés aquilo que estava acontecendo, cumpre-se em Isaac aquilo que aconteceu em Moisés. Então, o que nós temos que fazer? Se estava difícil lá, vai ficar mais difícil aqui. Mas prova, ele quer que eu e você siga para frente, não volta para trás. Está difícil, tem que continuar. Só que ele teve que orar para Rebeca, para quê? Para que ela engravidasse. E o que veio? Veio dois, veio Jacó e Esaú. Só que, o que aconteceu? Se você for ler mais para frente, Jacó teve que orar para quê? Para casar com quem? Aí ele orou para casar com uma e o dono do filho, o dono da filha deu outra. Aí teve que orar mais 7 anos. O que eu quero que você entenda é que nós temos que nos posicionar como homens e mulheres que cobrem alguém. Está sobre eu e você essa autoridade. Vai gerando homens e mulheres, porque Deus ele não queria que só engravidasse. Deus ele não queria só que Rebeca e Lia. Ele não queria só esse casamento, ele só queria que nós, através deles, fôssemos e eles também pai de multidão. Porque Deus, quando você se dobra, quando você se rende a uma situação na sua casa, na igreja, no trabalho, você não está se rendendo para as pessoas, você não está rendendo para o cônjuge, você não está rendendo para os filhos, você está rendendo-se a Deus, e Deus te coloca coisas maiores na sua mão, não coloca a família, não coloca a igreja, não coloca trabalho, Deus te coloca nas suas mãos, Deus te coloca o mundo nas suas mãos. É isso que Deus está pensando, é isso que Deus pensou. Quando Deus fala com Moisés ele não pensa no Amalequita, não, ele pensa no povo. O que eu e você está fazendo? Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, quando nós olhamos para a nossa igreja, qual é o nosso desafio? Se você continuar lendo, tem 2 palavras aqui, que então, Moisés, ele disse assim, aqui não é mais repetir não, aqui é Massá e Meribá. O povo está contendendo com Deus, o povo está brigando, é só contenda, é só divisão, é só briga. Então acabou a repetir, acabou o descanso aqui. Deus contendeu comigo, vocês contenderam comigo, acabou. Agora é Massá e Meribá, é contenda e briga aqui. Aí se não tivesse um pouquinho pior, ele falou, não, agora você vai, já que é assim, então você vai enfrentar os amalequitas. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Se você não batalhar, se você não ir para a oração, se você não buscar a Deus, se você não entender que você tem que orar para que a chave vira, para que as coisas aconteçam na sua vida, as coisas vão piorar porque o diabo, ele está ao teu redor. Não é a igreja, não é a esposa, não é os filhos, não é o trabalho que está ruim, é o diabo que está ao teu redor, é o diabo que está atrás da situação, querendo que você desanime, aborte, abandona tudo e para, estagna. Então Deus fala assim, filho, você tem que batalhar. Vai para frente. Se você voltar para trás, você vai morrer. Segunda coisa é, nós precisamos estar debaixo de uma cobertura. Nós não podemos ir sozinhos, irmão. Nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que buscar a Deus, mesmo que está difícil, mesmo que você está chorando, mesmo que você está entregando os pontos do casamento, entregando os filhos do diabo. Irmão, você sabe que eu tive uma infância muito difícil na minha vida. Vocês têm entendido o meu testemunho? Hora outra, hora sim, hora não. Assim como o Júnior, outros aqui. Os 2 Júnior. E assim vai. Eu me lembro que tinha vezes que eu ia sair, eu ia drogar. E a minha mãe falou assim, vai, e que um caminhão passe 5, 6, você bota pro caixão. Lógico, eu não conhecia Jesus. Mas eu não esqueço, embora isso eu estou te contando para testemunhar, já ficou para trás, nós perdoamos. Mas talvez você veja seus filhos fazer isso, talvez você veja pessoas fazer isso, irmão, repreenda. Eu e você, nós temos o poder de cobrir as pessoas, e se nós temos o poder de cobrir, nós temos o poder de orar, de interceder, de entrar
pessoas vão deixar isso acontecer. As pessoas estão entregando as pessoas para o diabo. E não é isso que Deus quer. Deus quer ir para a terra prometida, voltar para casa. As pessoas têm que voltar para casa. Qual que é a casa? É o céu. Talvez, presta bem atenção, nós somos um exército do Senhor, amém? Amém. E talvez o nosso exército, ele está, talvez nós como soldados nesse exército, nós não temos o cinturão, nós não temos a couraça, nós não temos o sapatão, nós não temos o escudo, nós estamos sem. E por isso nós sofremos essa situação, e talvez nós somos até abusados em algumas delas. O diabo às vezes ele faz de novo de mim, de você cavalo, porque nós volta. Nós estamos na batalha, mas nós estamos sem arma. Nós estamos sem cobertura. Você foi, sem perguntar para ninguém. Entramos em conta, muitas vezes, o que nós conversamos hoje aqui é um desafio na minha e na sua vida. Diga se não. A nossa finança. Mas você tem que compartilhar com a sua esposa, você tem que compartilhar com Deus. Deus alinha para mim minha finança. Me posiciona. Aleluia. O Juninho tem conversado comigo. A mesma coisa que ele está fazendo, eu vou fazer. Eu vou pagar o cartão e vou quebrar. Em nome de Jesus. Dinheiro que você não tem coisa que você não precisa. Presta atenção. Presta atenção. Estava conversando com o meu genro. Eu falei, não, eu quero fazer tudo à vista. Ele contou para mim que ele arrumou o carro e pagou à vista. Ele falou, glória a Deus. É isso, Jesus. É isso, Jesus. É isso que nós precisamos. Alinhamento. Nós não podemos ficar sendo soldados de Cristo sem arma. O inimigo vai derrotar nós. Nós vamos perder. Não, você não, mas pastor, eu vou perder o céu. Não, você não vai perder o céu. Você vai ser sofrido. Vai sofrer demais. Não vamos sofrer demais. Não vai chegar só um trapo velho no céu. Se chegar. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós chegamos bonito, cheiroso, alinhado, posicionado, ganhando almas, cuidando de pessoas, alinhado com casamento, alinhado com os filhos. É isso que Deus quer de nossas vidas. É um desafio meu e seu. Mudar a história, mudar o contexto. Quer ver? A parte B do versículo 9 do 17. Presta atenção em questão da cobertura. Como é importante você, conversar antes com a sua esposa. Conversar antes com o seu esposo. O que você vai comprar, o que você vai fazer. Converse, irmão. O dinheiro é teu. Tá, o que o esposo ganha é dele. Mas converse, irmão. É bom conversar. Nós moramos no mesmo teto. Nós somos os mesmos filhos. Nós comemos as mesmas coisas. Dormimos na mesma cama. Então tem que conversar, se relacionar. Não importa, não importa se você tiver um discurso contrário. Vai orar. Quantos discursos contrários eu tive da minha esposa? E eu não atendi. Tem muita coisa que eu não entendi. Hoje eu estou pagando preço. Porque quando Deus fala assim, Adão, não é para comer da fruta. A Eva foi lá e comeu. E ela chegou e falou assim, toma Adão, pode comer. Ele nem perguntou nada. Catou e comeu. Hoje não. Hoje Jesus fala assim, filho, você precisa se relacionar. A mesa está posta. A mesa restaura. A mesa restitui. O que é mesa? Mesa é família, mesa é igreja, mesa é oração, mesa é leitura de Bíblia, mesa é restauração, é conversa, é diálogo. Mesa é conversar, é restauração, é avivamento. Ninguém vai se suicidar, ninguém vai usar sem misericórdia, ninguém vai ter perdão quando nós sentamos na mesa e nós conversamos. Ninguém vai embora sem uma solução. O casamento vai continuar, amém? Amém. Os filhos vão romper em nome de Jesus, amém? Porque nós estamos na mesa. É isso, a mesa? Quando você olha para Judas e você fala assim, nossa, mas Deus foi tão cruel, na pessoa de Jesus, Deus foi tão cruel e deixou Judas se matar. Não foi ele que deixou Judas se matar. Hoje a mesa está posta. Você vai continuar? Ou você quer cobertura? Você vai aceitar o desafio de ouvir e falar assim, não, eu vou tentar. Então, Moisés, a parte B. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos.
Moisés, ele não ficou assim, o senhor está de brincadeira, eu não vou para o céu? Não, para de dizer, senhor. Não. Com esse povo maldito, esse povo rebelde, eu não vou para a terra prometida? Não, olha lá. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Ele foi cobrir Josué. Josué tinha uma guerra para lutar, tinha homens que vinham famintos para devorar o povo de Israel. Os amalequitas vinham doidos, eles acabavam com tudo, acabavam com a plantação, acabavam com as mulheres, tomavam filhos, faziam de escravo. Assim é eu e você. Quando eu moro ali, quando eu busca, quando eu não converso, quando eu não tenho diálogo, quando eu não comparte, nós só sofremos. É um no canto, é outro no outro, é briga todo dia, é discussão, é guerra, é confusão. Sai daqui hoje diferente, Senhor, eu vou conversar, nós vamos trocar ideia, nem que seja coisas contrárias, nem que seja bem de ponto, não vai me favorecer, mas eu preciso de conversar. Eu preciso entender a cobertura que Deus está fazendo na minha vida. Moisés, ele não quis nem saber, ele foi e ele falou assim, eu vou fazer o monte, eu vou erguer as mãos e Josué vai ganhar essa batalha. Glória a Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer que o nosso casamento dê certo, que os nossos filhos dê certo. Que o nosso trabalho dê certo, mano. Que na igreja a gente, sabe, a gente faz isso que nós fizemos, adorando com alegria, que festa, mano. Que alegria no nosso coração. Talvez domingo nós não conseguimos estar aqui, de repente o trombeta toca. E o que é que você fez? O que aconteceu? Será que nós fizemos alguma coisa de bom? Ou será que nós no livro que estava as obras, que são 2 livros para abrir, está escrito lá, irmão Marcos, que nós não vencemos o casamento, nós não vencemos um convite para pecado. Hã? Eu falei para o Guilherme, nós estamos vivendo uma nova história. Uma nova história. Aqui, ó, você tem que aprender, eu e você, homens, ser cristão com isso aqui na mão. Se vem a mensagem, você tem que estar nos grupos, você tem que estar envolvido, você não pode esconder das pessoas. Moisés não escondeu, Moisés não recuou, Moisés não abortou. Ele falou assim, eu vou para o monte, porque eu faço cobertura para os meus soldados, e eles vão ganhar, eles vão derrotar Amalequitas, eles vão derrubar tudo, e eu e você precisamos derrotar Satanás que vem nesse celular. Nós temos que ser vitoriosos. Não precisa de abrir coisas que atrapalham eu e você. Não precisa de abrir, mas não precisa de usar. Amém? Como é que nós vamos viver assim? Que Deus tem misericórdia. Terceiro e último, diga assim, glória a Deus. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Sabe? Nesse segundo eu vou voltar. Glória a Deus. Nesse segundo tem uma passagem que eu quero compartilhar com você. Às vezes a gente acha que é conhecido. E às vezes a gente acha que ele tem autoridade. Mas tem que ser oração. A gente não faz nenhum propósito. É o caso dessa igreja, cara. Amém? Amém. Glória a Deus. Perdendo 6 quilos, cara. Aí, uma situação que acontece lá no capítulo 19, ali, eu acho que é 19 de Atos, a partir do versículo 24, vocês são no texto aqui. Anotei. Tem uma situação bem típica. É que a gente quer ser autoridade no nariz, sem responsabilidade. A gente quer pôr as mãos sem oração. A gente quer expulsar demônio sem vida no altar. A gente quer falar de filhos, mas não dá testemunho. Vai para pornografia, mente. Como que você vai dar testemunho possível? Aí não é que vai ver. É eu e você, Deus e o celular. Agora, olha só. Eu vou ler com vocês. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Sem. E um dos 7 sacerdotes judeus. 15. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço.
Tal, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Escuta. 16. Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Vai fazer cobertura de qualquer jeito? Talvez você não vai olhar para esse lado espiritual. Talvez você vai olhar para o lado humano. Você vai querer dar um conselho para sua esposa. Você vai querer dar um conselho para o seu esposo. Mas nós somos testemunha. Não está testemunhando. Eu me lembro uma vez que eu fui numa célula. Estou no segundo livro. Não fui no terceiro. Eu fui numa célula e o pastor falou bem assim. Nós consagramos. E aí nós cantou a bola. A bola foi cantada. Bola 8, caçapa do canto. Bola 8, caçapa do canto. O pastor olhou para mim assim, pastor, você fica esperto, o bicho não olha. Mas óleo é água. Passou o fulano. Estava tudo endemoniado. O Júlio saiu. Aí o cara, meu pastor, vem, senta aqui com nós. O cara está endemoniado. E o cara está na água. Não é? Pode. O pastor cantou a bola e falei, não, se prepara, fecha os olhos nessa oração. Dito e feito. Ele foi imposto num cidadão. Endemoniou ele e endemoniou o cara. Não saiu pelado, ferido, porque estava mais lá, em nome de Jesus. Expulsaram os demônios de todo mundo e calmo lá. Mas o negócio foi feio. Colocou a mão, aconteceu isso aí. Olha, Jesus mesmo, eu penso, bom, eu sei quem é. Vai apanhar aqui. Vai levar uma surra. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. A importância de ter cobertura, mas não é só na igreja, é no trabalho, é com os filhos. Eu não testemunho, eu não oro, não busco. Aí eu vou querer falar de Jesus, irmão. Aí o cara vai assim, mas quem é você? Você é mentiroso. Você fica olhando pornografia no serviço, conversando viado na sua dia. A importância da cobertura. Vocês estão entendendo, sim ou não? E por último, aleluia. Nós precisamos ser um refrigério para os nossos cônjuges, para as pessoas que são autoridade da nossa vida. Nós precisamos ser refrigério, irmão. Se nós não for refrigério, nós vamos ficar batendo cabeça. Versículo número 12 do 17 de Êxodo. Você pode jogar lá? Versículo número 12 do 17. Acabando, irmãos. Em nome de Jesus. Presta atenção lá. E quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nelas assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Amém? Irmão, olha só, não é só você, agora a Lia vai mostrar. Não é só você orar pela esposa, não é você trabalhar para as coisas acontecerem, é você abençoar ela no dia do aniversário, é dar beijo nela todo dia, é amar ela, mesmo que a situação está contrária, pastor Júlio. Porque as pessoas vão mudar. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na minha e na sua vida, existe um propósito diferenciado. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa qual é a situação que você está vivendo. Você tem que ser diferencial. Você precisa mudar a história dos seus filhos. Você não pode jogar eles no lixo porque eles estão já no lixo. Você tem que ajudar eles a saírem. Você tem que orar e trazer eles de volta. As pessoas vêm falar dos seus filhos, vêm falar das suas filhas. É porque elas é assim. Não, elas são assim, mas elas vão mudar em nome de Jesus. Eu declaro sobre minhas filhas, eu declaro sobre os meus filhos, eu declaro sobre o meu casamento, sobre a minha igreja, eu declaro sobre o meu trabalho, que as coisas vão mudar. Ainda que está na contramão, o ambiente não está favorável, mas eu sou um homem, uma mulher de cobertura, e eu vou orar e eu vou mudar o lado em nome de Jesus. Ser refrigério. Que Arão e Hur
ia dar. Arão subiu lá para levantar as mãos de Moisés, porque quando as mãos de Moisés abaixavam, os israelitas perdiam a guerra e os amalequitas ganhavam. Então, quando eles olhou, então, assim, não, as mãos de Moisés tem que manter erguida. Então, nós vamos erguer as mãos, Arão e e quem mais? Ele vai cansar, colocar uma que sentasse, porque ele era o homem da cobertura, o homem que Deus escolheu, e você é a mulher, e você é o homem que Deus escolheu nesse casamento, nesses filhos, nesse ministério. Deus te escolheu. O casamento é difícil, mas você tem que acolher, você tem que abraçar. Na igreja, você precisa de ajudar. No trabalho, as pessoas precisam de você. É isso. Ser refrigério para as pessoas. Se a pessoa vem pedir um conselho e todas as vezes que você pediu, vou dar um conselho e a pessoa não quer, continua. Deus vai entrar em seu favor. Deus vai entrar em seu favor. Deus, Ele é fiel. Ele não depende de mim, de você. Ele não depende da minha oração. Ele não depende da minha fidelidade. Ele é fiel. Só que eu e você tem que permanecer. Esteja ruim, esteja bom. As pessoas estão abortando, dizendo que não vai acontecer, você está dizendo que vai. Ser refrigério para as pessoas. Refrigério no casamento. Refrigério para os pais. Refrigério para as mães. Eu me lembro que quando a minha mãe, então, ela foi para o Evangelho e ela começou a orar por mim, eu entendi. E teve um dia, um encontro. E depois que nós fomos para o encontro, eu entendi tudo isso. No encontro. Aí eu cheguei, abracei minha mãe falou assim, eu também quero te pedir perdão, porque eu te amaldiçoei muito, e hoje você está me dando só alegria você está me dando. Eu abracei, beijei ela morreu feliz, ela já morreu, ela morreu feliz, sabendo que nós vencemos, E eu não estou dizendo para você que é fácil, no casamento não é fácil, os filhos não é fácil, tudo vai vir na contramão, sabe? Porque quando você tomar, presta atenção, quando você tomar uma atitude de mudar o quadro, você vai ver que o inimigo ele vai se levantar 10 vezes mais, mas a Bíblia diz que ele te coloca 20 vezes saída para mim, para você. Não fica olhando para o que o inimigo vai fazer, olha para Deus, o que Deus vai fazer na sua e na minha vida. Ele vai mostrar direção, ele vai mostrar que você é um homem e uma mulher que pode cobrir, pode abençoar, pode curar. É isso que Deus quer de mim, de você. Esse é o desafio que Deus tem. E aí, para encerrar, o que eu e você. Então, se era Refidim, lugar de descanso, Massaíba, que era contento e tentação, hoje você pode sair daqui e levando Refidim de volta para tua casa, os teus filhos, na tua igreja, no teu trabalho, em nome de Jesus, que pé em nome do Senhor Jesus. Hoje nós podemos fazer isso. Trazer Refidim de volta, lugar de descanso, lugar de refrigério. Porque você e eu, nós entendemos. Eu sou muito grato pela esposa que eu tenho. Eu sou muito grato. Eu não tenho sido um bom esposo, porque a gente acaba isso, sabe, muito, às vezes na semana, dias. Mas nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de insistir, nós precisamos de buscar essa direção. Nós precisamos trazer Refidim, tirar a contenda, tirar a tentação. Quanta tentação tem vindo na minha e sua vida? Você fala para mim, se essa semana você não venceu alguma tentação, pois essa semana você vai vencer a tentação. Porque Deus escolheu você como cauda, ou melhor, como cabeça, não como cauda. Você precisa fazer cobertura, você ouviu essa palavra, você viu a direção, a revelação de Deus, então você vai ser cobertura. Nem que você não tenha, eu não sei orar, mas abraça, beija aquela pessoa, cuida dela, abraça os teus filhos, repreenda. Glória a Deus. Esse é o desafio meu e seu nessa noite, de nós sair daqui e entender que os nossos filhos e o nosso casamento, o nosso trabalho, a vida que está envolvida no meio de nós precisamos ser cobertura. Vai haver situação adversa todo dia, tentação é toda hora. Se não vir para você, você é um alienígena, você não mora aqui. Tentação vem todos os dias, contenda toda hora, mas o que eu e você precisa é de trazer Refidim de volta. Mesmo que você já bateu na rocha,
cruz. Você colocou Jesus de novo na cruz. Por alguma tentação, ou por alguma, sabe, alguma coisa que você abordou, alguma coisa que você, sabe, alguma coisa que você contendeu, alguma coisa que você tentou. Você colocou Jesus de volta. Só que hoje você vai sair daqui diferente. Você vai cuidar mais. Você vai cuidar mais em nome de Jesus. Você vai bater no peito. Deus não restaura o casamento. Deus restaura pessoas no casamento. Deus não restaura casamento. Deus restaura as pessoas que estão dentro do casamento. E não tem oração para melhorar fulano, tem oração para me tratar. É me tratar. É tratando eu e você. Ele quer tratar de mim, de você, essa noite. Glória a Deus. Ele quer dizer, você tem condição, você tem possibilidade. Você é um homem ou mulher que cobre, como eu cobri Moisés, como Moisés cobriu Josué. E como José, sabe o que aconteceu? Josué arrebentou com os amalequitas tudo da espada. Ele foi vitorioso. E nós somos vitoriosos. Em nome de Jesus. Eu quero ter uma canção para a gente orar. Eu quero deixar um desafio para você. Mas esse desafio eu vou